quero mostrar aqui algumas ideias a respeito da energia sexual que a gente não falou antes, tá? E é importante a gente analisar isso que eu escrevi por aqui. Primeiro nós vamos analisar isso aqui, a energia sexual, diferença entre ser carismático e atraente, que é igual a irradiar vitalidade, isso que está aqui, vocês estão vendo aí? E ser sensualizado ou sexualizado, e que em qualquer nível, como temos um trauma ou histórico de abuso a vencer, tá? Então, eu quero muito chamar atenção para essas coisas aqui. Uma coisa, quando a gente lida com a energia sexual, às vezes diz assim, numa conceitualização antiga, dizia que as pessoas tinham que ser eremitas, né? Não usar mais, não ter libido, isso aí, e cuidado, que isso aí leva para um lado da estagnação. Não existe isso aí de não usar a energia sexual, não existe. Ela é o maior pilar, é o que dá vitalidade. Então, aqui, ser carismático, atraente, no sentido de irradiar energia e vitalidade, isso é a coisa mais importante. E de onde vem isso? Vem dessa energia circulando normalmente. Se ela não está sendo usada, se ela não está circulando, ela vai nos trazer o quê? Ela vai trazer morte, vai trazer demência, vai trazer exaustão. Então é importante entender isso, tá? Não tem como não analisar a sexualidade. Sim, então, a obra do Sigmund Freud utiliza o conceito de libido e lhe confere um papel central. Como o Moitian trata isso? Então, é isso que a gente vai estar falando. Assiste antes aqui aquele vídeo sobre a energia sexual, que é muito importante. Aqui eu estou dando um complemento, talvez fique um pouco confuso para quem não viu aquele vídeo antes, mas, no entanto, depois que assistir de novo aquele vídeo lá, volta aqui e assista essa parte aqui também, tá? Também tem o Reich, que falava, né, a questão do orgasmo, é um pouco diferente como a gente fala aqui, mas é importante também, porque o Reich, né, para quem segue, sabe, né, que foi lá também estudou com o Freud, depois ele teve uma diferençazinha, né? Teve uma diferençazinha na questão de alguns conceitos ali. No entanto, tem uma coisa que vinha dele, que é a questão da importância do orgasmo. Então, a gente tem que diferenciar também aqui, quando que ele está falando da importância do orgasmo no sentido psicológico e da construção da personalidade, e eu nem falei ali antes, quando eu estava mostrando aquele quadro, né, que, só para esclarecer, né, físico, emocional e mental formam o que a gente chama personalidade com o corolário da alma, né, tá? Então, personalidade envolve físico, emocional e mental, sendo a alma a manifestação espiritual, sendo que ainda nem é espiritual, mas é a contraparte material do ser humano. Então, só para conceitualizar também, já que foi colocado aqui a teoria psicanalítica, existe sim o papel central da questão da libido, é óbvio, né? Depois isso também entra no Jung, e eu sempre falo assim, quais são as maiores bases, né? Quando a gente fala assim, quais são as bases principais, a energia sexual e a questão da sustentação, né? Da sustentação no mundo, esses pilares, né? Tá lá no capítulo 8 do livro verde, isso, né? Capítulo 8 do livro verde, capítulo 8.3, se não me engano. 8.8, né? Que fala sobre a energia sexual. Então, lá também tem isso. Mas aí vamos nos situar aqui. Então, quando o Reich fala sobre a necessidade ou a importância do orgasmo, né, a importância do orgasmo está em estruturar, de fato, a energia daqueles que estão ainda na construção da personalidade. Por exemplo, assim, sofreram abuso, sofreram traumas, né, não tem uma sexualidade. Então, tem ali uma compensação na personalidade que precisa ser estruturada. Isso é um ponto, isso é lá bem básico. E sempre eu falo assim, para mover de fato essa energia, para mover de fato e ela se tornar de fato o centro, né, o centro movente do ser humano, no sentido de integração das suas energias e possibilitar que venha uma energia superior, a pessoa precisa estar, novamente, chamando a atenção novamente aqui, precisa estar equilibrada na personalidade, tá? Precisa ter feito alguns passos no seu caminho espiritual, tá? No seu caminho de autoconhecimento, perdão. Tá? Então, assim, precisa olhar para si antes, tá?
se a pessoa tem trauma, se ela tem problema com libido, se ela tem problema de relacionamento, ela precisa fazer um exame psicológico. Exame psicológico quer dizer se autoconhecer, se entender, trazer à tona algumas coisas escondidas lá, se são traumas, se são abusos, analisar isso, porque a energia, essa energia como sendo base para a gente poder trabalhar com ela da maneira como a gente faz hoje, precisa estar equilibrado, tá? Então, analisem de novo aquele capítulo lá sobre a energia sexual que está no livro verde e vejam aquele vídeo anterior também. Mas para trabalhar com isso, precisa estar equilibrado. Da mesma maneira que quando a gente fala sobre meditação, fala que precisa trabalhar com a personalidade no sentido de entender, né? Ontem mesmo eu falei ali da questão dos sonhos, né? Que enquanto as pessoas estão desequilibradas no seu aspecto mais profundo, os sonhos podem vir como se fossem ataques, né? Seres brigando, quando na verdade é o seu lado sombra brotando lá e pedindo socorro, né? A pessoa está pedindo socorro no sonho para ela mesma, né? Para olhar para a sua vida prática. Vamos lá. Então, quando uma pessoa é carismática, naturalmente atraente, expressa vitalidade, as pessoas olham, tal, né? Ficam assim, espanto com a vitalidade, com aquilo que irradia, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Mas quem está num caminho assim de centramento, não confunde, né? Sabe onde é que está a sua energia e para quem ela direciona também. Agora, quem está num desequilíbrio dessa energia, às vezes pode entender de uma outra maneira. Então, assim, às vezes, a pessoa é excessivamente sensualizada, né, com a sua sexualidade, assim, precisa mostrar, precisa... Isso aqui pode ser muito bem como se diz assim, uma reação, né, um estado reativo que essa pessoa está tendo relacionado com um trauma que teve, né? Então, por exemplo, se a pessoa sofreu muito abuso, alguns reprimem totalmente e outros mostram através do seu corpo, né? Precisam mostrar para se afirmar como isso aqui a gente está analisando de um aspecto muito profundo, muito delicado, muito sério. Tá? Não estou criticando nem colocando, não é para levar para esse lado de uma crítica, mas de uma análise do que realmente acontece conosco, para que a gente possa entender um equilíbrio. Se eu quero andar nu, se eu quero andar vestido, se eu quero usar burca, não importa, desde que eu esteja equilibrado, sabendo exatamente por que eu estou fazendo aquilo. E é isso que eu estou chamando a atenção, tá? Então, levem para esse lado, que não importa que vocês sejam, ou façam, ou como se vistam, ou como acreditem, mas que isso seja de uma maneira equilibrada e não como uma reação a algo que eu já sofri. Isso que precisa ser entendido. Quando a gente está numa espiritualidade que envolve o autoconhecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é por que eu faço tal coisa de tal maneira? Se é por motivo de algum trauma, de algo que eu sofri, ou se é porque realmente eu preciso expressar aquilo para provocar uma mudança nas outras pessoas. Né? Agora, existem muitas vezes, eu já disse e repito isso com toda tranquilidade, quando a gente porta bandeiras sem ainda entender o motivo dessa bandeira estar sendo segurada, significa que eu tenho algo para resolver. Isso é base, isso é base. Quando a gente fala da energia sexual, geralmente as pessoas pensam, isso é coisa para homem? Não, para mulher, né? Para homem, para mulher, todos têm que cuidar disso aqui, é óbvio. As diferenças, só que existem algumas diferenças, né? Existem diferenças nos cuidados. A mulher tem um cuidado que é muito mais interno, de respeito consigo mesma, né? De respeito com, né? Que tal? Cuidado interno, com a energia e a apreciação, a identificação com ciclos, respeito profundo ao corpo e ao que representam as suas fases, né? Especialmente as suas fases hormonais, né? Então, isso aqui precisa ser muito entendido, muito. Né? Energia sexual está relacionada diretamente a isso aqui para a mulher e ela precisa entender os seus cuidados, entender o seu corpo, né? Sentir o seu corpo, né? Quantas mulheres têm aí um problema com a menstruação mesmo por conta de que nunca conseguiram aceitar sua condição de mulher. E essa condição de mulher, às vezes, ela vem de padrões familiares, né? Já se sabe muito, e aí já não é só para a mulher também,
que muitas pessoas sofrem abusos por conta por conta de estarem repetindo padrões familiares, e nisso que a gente fala aqui, que muitas vezes essa questão do autoconhecimento, ela vem, né, para quebrar esses padrões, né, para quebrar esses padrões. A gente não precisa estar repetindo padrões atualmente, né, a gente pode quebrar, né, com respeito, mas sim fazendo algo melhor que os de antes, né. Então aqui, entendimento dos momentos de recolhimento e de expansão, dos arrobos e decaídas que precisam ser equilibrados gradualmente. Então, precisa entender os ciclos, né, entender que o que representa ali a menstruação, né, o que vem naquilo ali, o que ocasiona no meu corpo, quais são os momentos onde eu tenho mais vitalidade, mais produção, e quando eu tenho que me recolher, né, quando eu preciso me recolher, né, quando eu sou mulher, né, eu preciso me recolher, pensar naqueles momentos, né, quando eu tenho um arrobo criativo e outros que eu tenho uma queda que eu preciso de uma introspecção, quando que eu sinto o corpo, que quantas mulheres lá no início da adolescência, quando vem ali a menarca, né, a primeira menstruação, vem aquele problema todo com o corpo mudando, né, se retraem, ficam assim, né, já começam a ser curvados, olhar para baixo, né, se sentir reprimidas, né, e isso aí vai explodir de que maneira, né? Então, às vezes, isso explode daquela maneira que eu falei ali, em ser sexualizado demais ou reprimir totalmente a libido, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre analisar, porque eu sou de tal maneira, porque eu reajo de tal maneira, porque eu vivo de tal maneira, né? Depois tem aqui algumas coisas gerais, né, que a energia, a utilização da energia sexual, ela tem sempre dois lados, né, o uso criativo da energia, que são momentos de recolhimento para acúmulo de energia, e aí a gente tem alguns exercícios para isso, né, eu mostro tudo naquele vídeo anterior, né, então, assim, tem o uso criativo, momentos de acúmulo de energia, momentos de acúmulo, né, quando eu paro e eu uso a energia. Agora, lembrem bem assim, que parar de usar seria parar de fazer o ato sexual ou ejacular ou ter orgasmo, isso que é o que eu estou falando aqui. Mas, se eu parei de uma coisa, eu tenho que usar aquilo que está se movendo e está acumulando de uma outra maneira. Então, a gente fala assim, ó, que os momentos de recolhimento para acúmulo de energia, eles precisam ser equilibrados com uma produção artística, criativa. Então, aí a gente vai fazer o quê? Vai ter um hobby, vai ter algo que a tua cabeça vai direcionar para o trabalho, né? E o trabalho é que vai fazer eu chamaria assim, a diluição correta daquela energia e vai fazer com que a gente produza mais também. Com o tempo, né? Com o tempo, isso aqui também vai mudando para momentos de atividade com recolhimento para movimentação e irradiação, que é isso aqui. Momentos de atividade é o ato sexual, mas ainda assim o ato sexual sem orgasmo e sem ejaculação, tá? Aí, né, tem então a parte criativa e a parte de geração, né? Parte criativa, energia direcionada para a produção, seja produção no trabalho, produção artística, produção de material, produção de algo, né? Isso motiva, e é por isso que eu disse assim, que uma coisa é ser carismático e irradiar vitalidade, porque essa energia, ela é uma energia produtiva, ela é direcionada para algo, e elas muitas vezes é perdida quando a pessoa só direciona para o ato em si, né? E tem as coisas especificamente masculinas, né? Que são assim, depois vocês olhem essa parte que vocês estão vendo aqui de novo, né? Por exemplo, assim, alguma pessoa fala assim, sonhos, né, e orgasmos noturnos, né, ou a ejaculação noturna, né, também tem problemas de ejaculação precoce e o controle do esfíncter para os dois sexos. Aqui, vou falar um pouquinho disso aqui. Alguns falam assim, se eu começo a fazer esse controle de energia, aí quando eu vejo, estou controlando, estou deixando de ter orgasmo, aí vem lá um sonho de noite e puf, né, perco tudo aquele trabalho que eu estava fazendo. Tudo bem, é assim mesmo, vai tendo que aprender a controlar isso aí, esses sonhos, essa coisa, né? Tem todo um trabalho. Agora, eu estou falando assim, por que eu estou falando isso aqui? Estou pregando no celibato? Não, estou pregando momentos quando, né, a pessoa se sente fraca ou precisa controlar a sua energia, entender como ela funciona, então ela vai fazer essa prática aqui. Lembra que a prática mesmo da energia sexual para casal está lá
Novamente falando, naquele vídeo anterior sobre a energia sexual, que eu estou só dando mais uma ideia derivada de algumas perguntas que surgiram, tá? Talvez estejam confundindo, mas quando vocês olharem de novo aquele lá e olhar, ele está fazendo mais observações a respeito daquilo, aí vocês vão entender, vão entender os dois aspectos aqui. Então, existe isso, sim, mas aí a pessoa precisa estar entendendo que ela precisa, na verdade, fazer esse controle por certo tempo. Né? Então, é outra coisa, assim, antes faziam também o terrorismo, né? Se eu perdi uma vez, aí perdi a minha espiritualidade, já voltei a ser humano bruto, né? Já voltei a ser Neandertal, né? De Neandertal. Não, nada disso, tá? Nada disso. Vamos esquecer aquela espiritualidade brutal antiga lá. Essa espiritualidade antiga que era cavernícola, né? Que nem dizem os espanhóis aí, os cavernícolas, né? Os homens das cavernas. Espiritualidade das cavernas não mais, tá? Vamos fazer hashtag espiritualidade cavernícola no more. Porque, assim, ó, fizeram muito terrorismo, várias escolas faziam vários terrorismos, né? Hoje a gente sabe, assim, ó, tem momentos onde a gente precisa de mais acúmulo de energia. Pessoas vão ficando fracas, vão ficando, às vezes, sem condição de fazer exercícios mais profundos, aí, então elas precisam de momentos de recolhimento dessa energia para que produza algo. E é isso que eu estou falando aqui, tá? É isso que eu estou falando. Então, quando a gente fala assim, recolhe por algum tempo, né? Recolhe 21 dias, né? Tá fazendo um trabalho excessivamente intelectual, precisa produzir mais, né? Tu vai ter orgasmo todo dia, nunca vai produzir aquilo ali da maneira como tu realmente poderia, né? Com todo o potencial que aquela energia movendo vai te trazer. Ou então, está fazendo um processo de iniciação e aí quer realmente aproveitar todas aquelas energias, vai fazer esse momento de recolhimento da energia para ver como isso também tem um outro padrão. Agora, não é uma coisa que o resto da vida, ou então eu vou ficar o resto da vida sem sexualidade. Não, porque aí vai cair no outro lado, vai cair na repressão. Então, isso aqui, a gente está falando para a energia ser ainda mais ativa, ser plena, né? Então, por exemplo, tu pode ficar em momentos de recolhimento, mas sabendo que a tua libido, tua potência sexual, a tua libido está ali, e que ela é direcionada ou para um lado criativo, que é o recolhimento, mas produção ao mesmo tempo, ou o lado ativo, que pode ser com reclusão, no sentido de que os dois aí, o casal está num processo mais evolutivo, ou em alguns momentos onde se precisa só de mais acúmulo de energia, tá? Então, é muito importante a gente entender isso aí. E aí, tem pessoas que também, por conta, dizem assim, que se eu ficar muito tempo, aí né, a primeira vez que eu vou depois ter o ato, aí eu tenho uma ejaculação precoce. Isso é tudo questão de controle de esfíncter. Isso serve para os dois sexos, tá? O controle de esfíncteres, o controle do saber manipular, né, respirar, né, alguns momentos, né, aqui quando a gente faz, essa pergunta que tem agora aqui vai esclarecer muito sobre isso aqui, sobre essa questão de esfíncteres, tem que apertar ponto, tem que não sei o quê, não. Aqui, atualmente não, mas em alguns momentos, se houver necessidade, se a pessoa estiver muito fraca, ou se acontecer muito disso aqui, né, de muito orgasmo fora da hora ou ejaculação precoce, aí sim, tem alguns exercícios que precisariam ser feitos, mas não é mais aquela coisa antiga que se fazia antes, nem relacionada a tantra, nem de outras técnicas que tem por aí que são absurdas, tá? E nem também daquela coisa mais antiga que uma vez perdido o sêmen, nunca mais tu vai voltar a ser o ser humano que tu poderia ser. Isso aí não existe, tá? Porque aqui nessa perguntinha que conclui aqui a nossa live de hoje, eu vou explicar isso aqui, ó. Que tem uma perguntinha assim, espero que o nome da pessoa não esteja aqui. Ela diz assim, tudo bem, estava lendo o manual, e nesse trecho, que é a página 68 do manual, que eu vou mostrar para vocês aqui, diz assim, atualmente, o fluxo superior desce, iluminando o que já foi desbloqueado através do trabalho interno de entrega e sutilização, fazendo a energia subir, elevar-se, ocasionando ao mesmo tempo a transcendência do nível de consciência. Vou ler de novo. Atualmente, o fluxo superior desce, iluminando o que já foi desbloqueado através do trabalho interno de entrega e sutilização, fazendo a energia subir, elevar-se, ocasionando ao mesmo tempo a transcendência do nível de consciência. Isso aqui é completamente diferente
daquilo que antes era falado sobre Kundalini, no sentido da energia precisar ser gradativamente iluminada, né, subindo por os centros de energia. Tá? É completamente diferente daquilo. Isso aqui significa o seguinte, que, sim, tem um aspecto de desbloqueio, que é esse que está falado aqui, através do trabalho interno de entrega e sutilização. O que é isso? É o nosso trabalho, entende? Se a gente não fizer o trabalho básico com a personalidade, que eu estava falando desde o início, tá vendo? Estamos tudo intercalado aqui. Se a gente não faz o trabalho básico de integração da personalidade, ou seja, de nos livrarmos daqueles traumas, especialmente dos traumas de abuso, de violência, né? Isso vai estar bloqueado, bloqueia o nosso canal central, bloqueia o nosso acesso a outras energias, ao nosso eu superior, eu diria assim, tá? Então, quando a gente vai desbloqueando isso e vai fazendo uma entrega ao nosso eu superior, né, que é essa divindade que a gente vai fazendo, né, essa devoção interna, então a gente vai fazendo essa entrega e vai dizendo, por que a gente está fazendo uma entrega? Porque a gente está dizendo assim, ó, tô me livrando das coisas que me prendem ao mundo, que são esses traumas, esses problemas, estou me livrando disso. Então, o que acontece? Se eu me livro disso, eu naturalmente estou me desbloqueando, estou permitindo um fluxo superior descendo. Automaticamente, a minha energia interna, ela vai se elevando. Então, naturalmente, a minha energia interna, que é movida pela energia sexual, ela também vai naturalmente subindo e vai naturalmente fazendo o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com a energia superior. Então, é muito diferente, não é necessário fazer aqueles trabalhos que se faziam antes, né, de Kundalini, não sei o que lá, aquelas coisas todas, mas sim, em alguns momentos, sim, recolher essa energia para que ela seja combustível, né, alimentar o combustível, fazer aquele exercício que é colocado lá com a energia do casal, entender o nosso corpo, entender o nosso movimento, entender por que eu me porto de tal maneira, e aí isso acontece. Então, por exemplo, aqui, vamos continuar aqui só nessa explicação, nessa pergunta aqui, né? Ele continuava perguntando assim, como é esse trabalho interno de entrega e utilização? Bom, é isso que eu falei aqui. Ainda não entendi muito bem a energia sexual, sei que é a primeira a ser ativada, então, não necessariamente, né? Como já deu para ficar claro aqui, tem todo esse processo que eu falei anteriormente, e que é uma fusão com a energia da Terra e cósmica. Bom, a fusão, na verdade, é essa entrega ao eu superior que ele vai fazendo a energia desse. Até tem uma figurinha aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, falei tudo aqui que precisava, depois eu vou voltar a isso aqui, vou mostrar aqui uma outra coisa. No fim era a live aqui de 20 minutos, né? Era uma live de 20 minutos hoje, tá? É uma live de 20 minutos, tá? Uma livezinha curta hoje. Vamos voltar aqui. Olha só. Era a página 68 que ele disse, né? Então vamos lá. Bem, 66, 60. Aqui, essa aqui é a frase que ele pegou ali, né? Atualmente o fluxo superior desce, iluminando o que já foi desbloqueado, tá? E aqui nessa página 69 tem um quadro muito interessante, e aí eu já vou entrar no outro ponto, né? No ponto seguinte, que é um quadrinho assim do livro lá do Trigueirinho, que é o chamado do glossário esotérico, tá? Que é um apanhado de outros livros aqui. Tem um negocinho de sol aqui pegando no meu rosto, deixa eu só ver se eu consigo tirar. Pronto. Então, aí nesse quadrinho aqui do Trigueirinho, né, do glossário esotérico, que o glossário é um apanhado de outros livros dele, né, por isso é glossário, né, é tipo como é que chamava antes ali, é uma antologia, né, um apanhado de todos os mais ali. E aí ele fala assim, a diferença de trabalho com a energia do homem comum, né, o homem Neandertal, né, atual, o aspirante inicial, aspirante avançado, indivíduo realizado. Tá? Isso aqui é muito bonito de ver, só não concordo com a parte cavernícola da espiritualidade aqui, que é essa aqui, né? Por exemplo, aqui eu falo, quanto ao relacionamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo, não concordo com isso aqui, por quê? Porque aí eu não posso concordar, porque entra aqui, ó, lá no Conversando sobre o Mointian, na parte que fala sobre eu coloquei assim, filosofia mointianiana, isso nem existe, né, mas é só para a gente fazer uma conceitualização, né?
Eu coloquei assim, ó, sobre... onde é que tá? Cadê? Aqui, terceiro sexo, tá? Terceiro sexo. Então, leiam esse artigo, leiam esses tópicos sobre o terceiro sexo, sobre uma mente certa no corpo certo. Isso é muito importante da gente entender, né? Processos espirituais impróprios, sexualidade, complementos e é isso. É isso aqui, né? Então, é muito importante entender isso aqui, porque né, essa parte aqui também, tendências e o processo interno, né? Se pode dizer sobre a espiritualidade e o homossexualismo. Muito importante a gente entender a espiritualidade de um ponto de vista exato e não antigo, né? O antigo, ele estava muito derivado de religiões e de técnicas antigas, lá, hindus, indianas, que negavam aquilo que já existia, né? Que eram, inclusive, lá na Índia tinha um termo chamado tripíticas, né? Tripíticas, que fala aqui nesse termo, que eram aqueles seres que eram um outro sexo que não o masculino e o feminino, tá? Existe, sim, uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui, que fala ali naqueles textos, né? Que é um parágrafozinho, só uma frasezinha, diz assim, aqui, a gente precisa muito entender os processos internos e os processos que são aqueles derivados de trauma e os que são processos naturais. Então, existe sim uma coisa que pode ser gerada por um trauma, na questão de uma tendência. Tem uma outra coisa ainda que pode ser gerada hormonal na gestação, que pode mudar ali a parte da gestação que é muito inicial, né? Que aliás o ser humano masculino ele é uma variação do ser humano original, né? Não sei se vocês estudarem embriologia, vocês vão ver isso aí. E então, né, na verdade, esse mundo é muito mais feminino que masculino, e ainda bem que agora a gente também está nessa fase, né, do planeta com essa energia feminina, que é uma volta, né, uma volta para a energia interna, né, para essa devoção interna, para todo esse movimento de sutilização, mas ainda a gente vê aí os cavernícolas, né, mas tudo bem. Então, onde é que eu estava mesmo? Deixa eu ver aqui. Assim, então, assim, ó, existe ali hoje uma diferença, tá? A gente não pode levar tudo ao pé da letra como os mais antigos faziam, porque eles não conseguiam entender que a energia, num ponto mais profundo, ela precisa ser de acordo com a expressão do ser. Então, no mínimo, existem 3 sexos, no mínimo, né? No sentido de que existe uma polaridade que pode estar dentro de um corpo distinto. Agora, sabe quando a gente percebe que isso é natural ou não? Por exemplo, numa iniciação, numa forte corrente de energia que venha, às vezes as pessoas mudam polaridades, né? É verdade, mudam sim, podem mudar. Quando elas estavam numa polaridade distinta, né? Já vi muitas vezes acontecer isso, quando elas estavam numa polaridade que não era a sua real, pode mudar a polaridade porque ela estava ou expressando algo derivado de um trauma, de um processo interno, né? Às vezes tem pessoas aí que têm várias perdas e isso aí mexe muito com a sexualidade, ou então um comprometimento mesmo por conta de ser, como é que se diz? De estar fazendo parte de um emaranhado, né, de um parente, de um familiar, né, seja de uma mãe, de um pai, de sei lá, de qualquer coisa. Então, isso é muito complexo, mas, ao mesmo tempo, é simples. É simples quando a gente vai caminhando e se autoconhecendo. O que mais aqui? Assim, preciso mostrar só mais uma coisinha aqui, antes da gente terminar, né, que é esse aqui, novamente, aqui no Moitian, né, que é só para mostrar, finalizar ali aquele aspecto. Tem um quadrinho lá, nos anexos do manual, que é bem por aqui, eu acho. Aí, um pouquinho mais adiante, aqui, esse aqui. E essa figura aqui não é das melhores, mas em todo caso vai assim mesmo. Aqui, ó, o caminho da energia vai esclarecer um pouco mais daquela ideia que o nosso amigo ali colocou na pergunta dele. Desculpa por esse quadrinho aqui, porque esse aqui tem uma versão do manual que é a melhor, né? Que é a de alta definição. Essa aqui está com baixa definição, mas agora, para a gente não demorar mais aqui, vai essa aqui. Então, aqui é o anexo quadro número 6. E aí mostra, né? Eu já falei algumas vezes, mas como a gente está num conceito diferente aqui, vou mostrar de novo. Deixa eu pegar aqui um negocinho para marcar. Então, aqui. Tá vendo aqui? Oi. Vamos lá, de novo. Pega o negocinho. Aqui. Então, aqui, ó. Caminho da energia, né? Tá vendo aqui esse copinho, né? Que tem um copinho com água suja dentro, vamos dizer assim. Deixa eu aumentar um pouquinho.
Aí, copinho com aguinha suja. Aqui, aí, assim também. Copinho com aguinha suja. Então, o processo natural da energia seria sutilizar, subir, né? Isso que, quando se falava de Kundalini, né? Quando falava de Kundalini, energia subir. Agora, quando a gente faz a entrega, né, e permite o superior descer, aquela aguinha suja, ó, ela naturalmente ela precisa subir, né? É que nem quando a gente coloca, sei lá, né, coloca tem um balde com água, tu coloca um negócio, a água tem que subir, né? Porque está sendo pressionada, então ela sobe e derrama. Então é a mesma coisa. Quanto mais a gente pressiona ou permite que o eu superior desça, se instale em nosso ser, naturalmente aquelas coisas que estão embaixo, né, aquela água suja, aquela coisa que precisa ser transmutada, transcendida, ela naturalmente ascende. É esse o trabalho que é feito hoje, né? E aqui a condução da energia, o fluxo da energia, né, ela chega para nós, se nós analisarmos isso aqui em relação a esses 3 pontos de energia aqui, né, isso aqui é o centro do consciente direito, que é a base da energia com o Moitian. Lembra que nós somos um elo aqui, né, entre isso aqui, que é o centro do consciente direito, que é falado lá na obra do Trigueirinho, tá? Voltando aqui, né, que isso aqui tá baseado na obra do Trigueirinho, tá vendo aqui? E isso aqui é o que nós trabalhamos aqui com o Moitian, né? Nós trabalhamos para a integração de centros, né, de chakras, centros, e essa integração vai nos trazendo essa nova configuração, ou seja, vai aproximando a nossa realidade atual como seres humanos presentes aqui nesse mundo daquela realidade da nossa essência. E a nossa essência manifesta, né, ou manifestaria uma qualidade como essa integração toda. Então, quando a gente usa a energia do Moitian, a gente já está integrando esses centros. A gente tem, obviamente, efeito nos nossos órgãos, nas partes do corpo referente a esses órgãos, porém, não é necessariamente trabalho com chakras, tá? Diz, abre algumas coisas, abre o quê? Quando diz assim, abre os chakras, não tem nada a abrir chakras, tu vai abrir a memória do teu corpo, isso sim, memória do corpo que está ligada em determinados pontos, e é por isso que eu falo, conversem com as partes do seu corpo, porque conversando com as partes do corpo, isso vai abrindo, vai integrando, vai possibilitando que cada vez mais a gente consiga irradiar aquilo que nós somos de fato, tá? E vai curando essas coisas que estavam guardadas em determinada parte aqui, tá? Então, esse aqui é o trabalho com a energia. Então, analisando esses três pontos com essa figura aqui, que é um símbolo da transmutação, mais ou menos, né? A gente entende o quê? A energia chega nessa parte que é relacionada com essa parte do corpo aqui, ou seja, relacionado ali à parte do fígado, intestinos, né? Então, essa aqui, por onde chega. Depois, ela vai fazendo um trabalho de subindo por outras partes do corpo, que é relacionado ao trabalho com a sequência básica do Moitian. Quem não está ali ainda vai aprender quando chega lá no nível 1. E esse trabalho com a energia, ela vai circulando em todo o corpo, e aí isso vai desbloqueando, vai trazendo toda aquela autoconhecimento que a gente fala, tá? Mas uma coisa puxa a outra. Então, se a gente começa o trabalho de autoconhecimento pela meditação, depois acrescenta energia, esse trabalho aqui vai acontecendo muito mais rápido. E onde é que está a energia sexual nisso? Bom, sempre a energia sexual é o movente de tudo. Então, por isso que às vezes é preciso determinados momentos de recolhimento, de uso correto da energia, seja em casal, seja sozinho. Alguns dizem assim, às vezes eu preciso controlar porque eu tenho um excesso de libido. Bom, aí tem aquela posição que é a mão passiva na região da genitália e a mão ativa aqui na região da nuca. Então, tu puxa aquele ciclo de energia, puxa ele no sentido de transmutar e ele vai abrir na região aqui do cardíaco e isso vai transmutando, né? A mesma coisa se tu tiver uma dor lá, por exemplo, no dedão, né? Põe a mão passiva no dedão e aqui vai fazer aquela dor sair para um outro nível, porque a gente lembra assim, uma dor ela é maior quando a gente se fixa naquele ponto. Agora, se a gente sai daquele ponto, né? Ou seja, se a gente consegue ir para uma dimensão diferente do ponto, aquela dor diminui, né? Porque a dor num nível interno ela não existe, né? Não existe dor no nível da mônada, né? Entende isso? Tá? Não quer dizer que a gente não vai mais sentir dor, né? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando a gente tira a atenção e entende outros processos, né? Quando não está centrado, isso quer dizer o seguinte, que se eu não estou também centrado só no meu emocional,
né? Eu entendo a dor emocional de uma outra forma, de uma outra maneira, e é por isso que no início eu estava falando, aí a gente pode, de fato, ajudar as pessoas, né, as pessoas que estejam no processo. Agora, enquanto eu também não me conheço, eu também não posso fazer nada por mim mesmo. Vivam a sua sexualidade de uma maneira normal, entendendo os seus processos, né? Porque o que é normal, né? Normal é aquilo que faz bem, é aquilo que produz vitalidade, é aquilo que produz harmonia e é aquilo que não deixa a água do poço parada virando água podre, né? Água podre, ela gera mais problemas. E também, quando o fluxo sai demais, também gera outro problema, porque gera escassez, né? A gotinha só pingando, ela também esvazia o pote antes de tempo. E a gotinha só parada acumula e apodrece. Entenderam a metáfora aí? Ótimo.